Hoje começamos o primeiro programa desse projeto, que é o Pod do Barba. Um podcast com grandes entrevistas, uma conversa super saudável, mas acima de tudo, respeitando você, que está aí do outro lado nos assistindo, seja pelo celular, pelo tablet ou até mesmo pelo computador. Contamos com a sua parceria, porque para nós é a mais importante. Com certeza, juntos faremos algo muito bonito. Então, siga a gente nas redes sociais. No Instagram, @poddobarba. No YouTube, Pod do Barba. Esperamos vocês por lá. E hoje nós recebemos aqui ele que é pai, que é irmão, que é filho, que é esposo, cristão, empresário, militante, vereador por 2 vezes no município de Medeiros Neto. É com muita satisfação que nós recebemos Hermisvaldo Rodrigues Vieira, o hoje vereador Hermisvaldo. Muito obrigado pela sua presença e para a gente já começar, Hermisvaldo por Hermisvaldo. Quem é Hermisvaldo? Boa noite, Marlon. Boa noite, o público de casa que está nos acompanhando nas redes sociais. Dizer da satisfação, né, de estar participando e sendo o primeiro convidado por vocês para poder fazer parte desse programa que acredito que vai ser de grande audiência pelo fato da pessoa que está aí fazendo esse trabalho, que é você, e eu só tenho a agradecer por isso. O Hermisvaldo, quem é o Hermisvaldo? Hermisvaldo é um filho de Medeiros Neto, uma cidade que eu aprendi a amá-la desde quando o meu nascimento. Sou pai, né? Sou irmão, esposo, avô, filho, né? E político, empresário, como você mesmo colocou, e mais um sobrevivente na vida nessa cidade chamada Medeiros Neto, a qual eu amo muito, de coração e de paixão. Certinho, meu amigo, um sobrevivente dessa caminhada que a gente chama de vida, né? Conta pra gente então, vamos, como diz por aí, né, começar bem do início. Como é que foi ali os seus primeiros anos de vida? Nasceu aqui mesmo, sempre morou aqui? Tem muita gente que a gente sabe que tem a vinda para Medeiros, não vim de um outro lugar. Como é que foi os primeiros anos ali da sua infância, até a sua adolescência, até, né? Esteve sempre por aqui ou veio de um outro lugar? Conta pra gente o início da sua vida aqui nessa cidade. Marlon, a história de minha vida, ela é bem interessante. Eu sou filho, né, de Everaldino e de Diolina, chamava Diolina Rodrigues Neto, mais conhecida como Dinha, neto de Bida, quem muitas daqui na cidade conheceu, que era conhecido como Bida do Carneiro, que ele viveu a vida toda nele, trabalhando a vida toda, matando carneiro, vendendo carneiro com a bacia de carneiro na cabeça. E sou filho de 4 irmãos, Everaldo, mais velho, e o Hermisvaldo, Elisângela e Rosângela. Elisângela mora aqui em Medeiros Neto, Rosângela mora hoje em Belo Horizonte e o Everaldo também em Belo Horizonte. Sou pai de Saulo, 2 filhos, né? Saulo e Daniel. Eu nasci, Marlon, foi na década de 70, eu nasci em 76, no período duro, né, da ditadura ainda, um período ainda pegando resquícios da ditadura. Quando minha mãe contava a história do meu nascimento, eu achava muito interessante, porque eu nasci ali na rua Ibirajá, hoje conhecido como Rua do Pó, e eu nasci com menos de 7 meses de idade. E minha mãe contava que quando um amigo nosso foi buscar a parteira, quando chegou eu já havia nascido. Então eu nasci ali junto com ela e cresci, morei aqui por um médio de 6 meses e depois nós fomos para Belo Horizonte. Pegando um gancho aí ainda nessa parte bem inicial do seu nascimento, estudando um pouquinho sobre a sua vida para a gente poder ter essa conversa, tem a história da caixinha de sapato, que é uma das curiosidades que eu consegui levantar da sua vida.
realmente é algo que chamou bastante atenção no momento ali do estudo. Como é que foi? É real? Realmente aconteceu? Ficou ali na caixinha de sapato? Como é que foi que aconteceu isso aí? Rapaz, você tá vasculhando minha vida, hein? Minha mãe contava, Marlon, que eu nasci, eu não tinha isso aqui, essa parte do corpo, o formado, a cavícula, ainda não tinha, eu nasci não estava formado. E eu era tão pequeno que eu fui colocado em uma caixinha. O primeiro berço que eu vim conhecer era uma caixa de sapato. Literalmente? Literalmente, forrada com algodão e para poder aquecer. E eu era tão pequeno, eu não conseguia mamar, né, a pegar no seio, no peito, né, de minha mãe para poder mamar. Ela tirava o leite, molhava no capuchão de algodão e colocava na minha boca. Então, assim, o primeiro beijo que eu tive foi isso. E naquela época não tinha hoje a estrutura que tem os hospitais com incubadora, com pediatra acompanhando. Então, eu me emociono muito porque assim, eu tenho que Deus me deu uma oportunidade de, entre tantos, eu estar vivo até hoje, né? Passar por essa experiência de uma criança que nasceu ali sozinha, eu e minha mãe. Como meu pai não estava em casa na época, estava trabalhando, e esse amigo, quando ela sentiu as primeiras dores, foi buscar a parteira. Quando chegou, já havia nascido. Ele só fez cortar ali o cordão umbilical e deu os primeiros cuidados, né? E minha mãe contava muito isso, ela emocionava quando ela falava dessa história minha, dessa caixinha de sapato, né? E é muito gratificante. Vejo que Deus, ele tinha e tem um propósito na minha vida, e graças a Deus estou aqui hoje, né? Com 49 anos de idade. Que bacana. E a gente vê então que a vida segue, você tem uma passagem curta por Belo Horizonte, né? É o único tempo da sua vida que você fica fora de Medeiros Neto, ausente de morar em Medeiros Neto? Ficou menos de um ano em Belo Horizonte, na verdade. Essa saída, a gente tem muito a fuga das pessoas atrás de uma condição melhor, de um emprego. A que se deu essa saída dos seus pais? Meu pai, ele trabalhava aqui em Medeiros Neto como pedreiro, como pescador. E essa ida dele para Belo Horizonte com meu tio, porque meu avô havia ido embora. E aí eles resolveram ir também na busca de um sonho de algo melhor, né? Meu pai que saiu daqui, ele era menor de idade, meu pai tinha 16 anos. E saiu, mas meu tio não tinha documento, foram aventurar algo melhor. Porque quando você imagina, eu sou mais velho que o meu irmão, poucos meses, que minha mãe engravidou de mim, quando ela estava ainda no resguardo. O velho não brincou. O velho não brincou, não. Ela estava de resguardo, ela engravidou. E lá eu vou e nasço com menos de 7 meses. Eu tenho uma diferença, Marlon, de idade do meu irmão, é de poucos meses. Quando fui ser registrado, eu nasci em 21 de janeiro. E aí, a finada Terezinha, que Deus a tenha, colocou no meu registro 21 de abril, dia de Tiradentes. Eu gosto muito da história de Tiradentes, e gosto muito. Então, foi preciso aumentar uma quantidade de tempo, porque senão quase que chocava Mas ela fez de forma proposital para ajudar. Proposital, isso. Porque senão ficava próximo. Tanto é que mas meu irmão Everaldo, ele completa anos, vai fazer 50 anos, ele faz 50, eu faço 50. Nós ficamos um período com a mesma idade, um do outro. E depois que ele passa a ficar mais velho que eu, poucos meses. Então essa é um pouco da história, né, da minha infância, né, do meu nascimento. Fomos para Belo Horizonte, retornamos para Medeiros Neto, e desde então aqui é que eu, como diz a canção, é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero ser enterrado. Muito bom. Você segue um pouco, a sua adolescência vem, a juventude vem, e aí mais uma das curiosidades. Eu particularmente não sabia, tanto essa da caixinha de sapato, como essa de que você esteve com o pé para poder virar padre. Chegou aí para o seminário, estudou um pouco sobre isso, né? Teve essa experiência com esse chamado. Como é que se deu ali na sua juventude? Você vinha já numa caminhada parecida com isso? Foi uma experiência mais única, peculiar, que aconteceu de algum momento e você se encantou por isso? Como é que foi esse momento aí?
Olha, Marlon, eu assim, a minha vida toda, ela foi voltada para a igreja, né? Além da questão do trabalho, da questão profissional, a minha vida toda foi voltada para a igreja. E com 16 anos, 14, 15, 16 anos, né, na caminhada de pastoral de juventude, de catequista, eu fui catequista por mais de 18 anos. Eu fui catequista de crisma e também catequista de crianças, na primeira Eucaristia, por mais de 18 anos. Eu fui coordenador da pastoral da juventude, não só do município, de 2 grupos, mas também da questão regional. E aí foi quando eu conheci os irmãos laçalistas. Os irmãos laçalistas são uma congregação de irmãos que vive do estudo. São João Batista de La Salle, ele é o patrono dos educadores. E aí eles estiveram aqui em Medeiros Neto e no encontro eles perceberam que eu poderia ser um irmão consagrado. E eu tive essa experiência, fui para o instituto deles, fiquei lá, não é bem padre. Primeiro eu também tive essa vontade de ingressar no seminário. Mas a minha mãe tinha uma coisa que ela chorava às vezes até, quando ela dizia assim: você não vai ser padre, que se você for ser padre, você não vai me dar um neto. Eu tenho um sonho de ter um neto, eu quero ter um neto. E aí foi quando eu tive essa experiência no seminário. E depois, fui para os irmãos laçalistas. Tive uma convivência também com os franciscanos, os irmãos franciscanos, que vêm de São Francisco de Assis, que então foi essas experiências que eu tive. Mas aí teve essa ideia de que a gente poderia ser padre, e alguns falar, mas você ia ser padre. Eu tive a experiência, né? A vivência. Então foi um ponto aí importante, né, de experiência na sua vida, pelo visto. E aí, ainda tratando da sua juventude, a gente sabe que Medeiros, principalmente, ele sempre teve muito enraizado a religiosidade, né? Culturalmente também, nós sempre tivemos um laço muito forte, né? Hoje nós temos um hiato, infelizmente, de tempo, que a cultura ela perdeu um pouquinho esse vigor, está tentando retornar, mas eu sei pelas histórias contadas que lá atrás a gente tinha era muito enraizado. As marchinhas de carnaval, as gincanas eram muito competidas, os jogos, o jovem, eu sei que essas coisas interessam a uns, a outros não, né? Tem pessoas que essas coisas passam do lado da vida delas e elas não participam. No meu caso é diferente, eu sempre gostei, as oportunidades que eu pude, eu participei, né, desses momentos, mas lá atrás, na sua adolescência, você já teve essa experiência, né, com a possibilidade do sacerdócio, e quando você traz para o campo cultural, participando das coisas da sua juventude, isso te interessava também? Aí você também tem alguma expressão que você pode contar para a gente? Ô Marlon, a Medeiros Neto é uma cidade que ela era muito rica, né, na diversidade de coisas culturais, como o gincana, o 7 de setembro, o desfile de 7 de setembro em Medeiros Neto, era uma referência. As gincanas aqui em Medeiros Neto, havia as disputas todo ano, então eu convivi nesse meio e aprendi muito. E hoje eu tenho saudade. Eu gostaria que meu filho, Saulo, hoje estivesse participando de gincana para poder aprender boa parte das coisas que eu levo na minha vida, na bagagem da minha vida. Eu aprendi muitas coisas nessas gincanas. Na gincana de escola, nos trabalhos das escolas, e isso ao longo do tempo veio se perdendo. Muitos talentos. Muitos talentos nasceram daí. Muitos talentos saíram daqui de nossa cidade, estão fora daqui. Outros que continuam na nossa cidade, que são cantores, músicos, que num determinado momento faziam uma canção. Quantas e quantas canções bacanas nós tivemos aqui, de autoria própria, livros que foram escritos, e tudo isso sai de onde? Essa gincana. E ao pouco a sociedade veio perdendo isso. O celular veio ocupando, mas se o celular é de pouco tempo para cá, mas ao todo tempo a gente vem perdendo esses espaços. E essa perca de espaço
vem junto com ela a perda da identidade, né? Que a juventude tem se perdido. Quando nós trabalhamos na igreja, na pastoral da juventude, a gente sabia o caminho que os jovens traçavam, que queriam para si, né? E hoje a gente observa que isso se perdeu no caminho. E que eu gostaria que, se a gente pudesse recuperar isso, seria gratificante, né? Porque a sociedade precisa mais. Era uma coisa muito mais humana. Havia as disputas, mas eram as disputas saudáveis. Saudável, né? Hoje as disputas que às vezes tem, o cara já quer brigar com o outro, né? Então, e a gente preparava para isso. Eu vejo, hoje que a gente conhece, né, percebe essa sua ligação com a igreja. Você já falou um pouquinho mais atrás, já teve algumas lideranças e tal, e agora trouxe novamente o aspecto da igreja na sua resposta. Parece que a igreja, essa caminhada que você tem com a igreja, é uma caminhada de vida, né? Parece que você tem isso realmente como uma caminhada de vida. E a gente sabe que existem as coisas seculares, né? Todos nós temos muitas das ocupações. Como é que foi para você, nesse seu tempo, principalmente da juventude, onde você começa a sua vida com mais responsabilidade, como é que foi gerir o seu tempo, trazendo as coisas da igreja e também, ao mesmo tempo, levando a sua vida secular? Marlon, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Quando eu tinha meus 11 anos de idade, eu já trabalhava. Eu apanhava lenha para vender, eu vendia picolé, eu pegava feira no mercado. Aqui, não sou um cara muito velho, mas aqui eu peguei, quando o finado Tunico tinha a rodoviária aqui no centro, a rodoviária era aqui no centro, todo dia chegava no sábado e na sexta, carro mais carros, ônibus e mais ônibus com banana, e a gente carregava naqueles carrinhos que a gente fazia de madeira para levar para a feira. Então eu comecei muito cedo, aos 11 anos de idade, e eu conseguia conciliar esse trabalho com a igreja. Eu continuava indo para a catequese, e nesse momento eu não assumia nenhum compromisso, porque eu ainda estava no processo. Não estava muito jovem, né? Muito jovem. E eu fazia a convivência na catequese e com os trabalhos. Minha mãe trabalhava, minha mãe era uma senhora do lar, e ela trabalhava lavando roupa para as pessoas, lavava. Nós não tínhamos, na época, um ferro que nós temos hoje nas nossas casas. O ferro que nós tínhamos, ainda eu peguei esse tempo, ferro à brasa, que a gente usava ali o fole para poder acender a brasa, e eu fazia a comida e levava para minha mãe. Lá em casa era dividida as tarefas. Eu cozinhava e meu irmão, que é o mais velho, lavava as vasilhas. Eu não gosto muito de lavar vasilha, então eu cozinhava e levava para minha mãe. E aí a gente levava para poder as roupas para entregar para os donos, né? Mas ainda assim tinha ali o sentido de pensar em assumir os alguma possibilidade, alguma oportunidade na igreja, alguma liderança. Eu achava bacana, cara. Eu olhei e via ali o padre, essa irmã, até acho que dali que nasceu talvez o desejo de ser um sacerdote ou um irmão consagrado. Mas como Deus traça os planos para a vida da gente, né? O Marlon, assim, eu já fiz de tudo na vida, cara, um pouco. Eu sou um cara, me sinto realizado, porque Deus me deu tanta oportunidade assim, de fazer, pensar, traçar um projeto e realizar. E eu sou muito grato. E sem atrapalhar essa convivência, essa relação minha com a igreja, né? Então, eu, dentro da igreja, trabalhei muito tempo. E agora que, assim, depois de um tempo para cá, as dificuldades vêm, os compromissos vão mais que triplicando, mas mesmo assim a gente ainda assume algumas funções quando são convidados para poder assumir. Certo. Você chega então à vida adulta, Hermes Valdir, e a gente fala um pouquinho sobre o seu meio familiar, né? O cara que é pai, o cara que é esposo, né? O protetor da família, como a gente percebe. Então você traz nessa vida adulta o conhecimento com Solivânia, né, que vem a ser a sua esposa. Depois de um tempo vem o nascimento do Saulo, que é o filho de vocês. E como lidou com esse desafio da construção da família
e também da chegada do Saulo, que é um pouco peculiar também na vida de vocês. Como é que foi essas duas etapas? Conta um pouquinho pra gente. Eu e Solivânia, a nossa história ela é muito bonita e assim, e tem um dedo, não só o dedo, mas a mão de Deus em tudo. E você vê que eu falo muito de Deus porque é Ele que move a minha vida. Então, eu sempre coloco Ele em primeiro lugar. E Solivânia foi assim, ela era coordenadora da catequese, aí ela me chamou para assumir uma turma de catequese. Eu assumi e a gente foi convivendo e sempre tendo um grande respeito um pelo outro. E a gente, pelo esse trabalho que a gente tinha de grupo de jovem, a gente tinha os grupos e a gente sempre fazia um social, às vezes nos feriados. E eu, por ter relações com muita gente, muitas pessoas que eu conhecia, a gente não tinha casa nem praia, mas a gente pedia os amigos. E eu, por uma certa vez, nós programamos uma viagem. Eu, ela, Rony Peterson, Reginaldo, Ricardo, e tinha outras pessoas também que iríamos com a gente. E ela tinha um carro. E a gente ia com o carro dela, com o Fusca, com o carro de Rony. Ela tinha habilitação, eu não tinha. Então a gente, nossa programação era assim. E aí chegou um certo momento que houve as existências, né? Um não podia ir, outro não pode. Chegou no final das contas, só sobrou eu e ela para ir. Nós já tínhamos feito as feiras, eu já tinha conseguido a casa no Prado, e nós fomos para o Prado. Eu e ela, você vai, eu vou. Era bem na véspera, no período de Nossa Senhora Aparecida, que era um feriado de Nossa Senhora Aparecida. E nós fomos para o Prado e lá ficamos na casa, até a casa do finado Carlinhos, de Dona Lu, que a gente sempre é uma segunda mãe que eu tenho na vida. E a gente ficamos na primeira noite, na segunda noite, quando a gente estava lá, quando a menina me esperou, a gente nem se percebeu, rolou um beijo e a gente começou a namorar ali. Solivânia, ela vinha já de uma experiência religiosa como irmã consagrada, né? Que alguns falam freira e alguns até perguntam. Já estava também bem próxima ali, pelo que a gente sabe. Né? Ela tinha já feito os votos, já estava no instituto. Só que o instituto não é que é um convento, ela é um instituto que a pessoa fica em casa fazendo os trabalhos religiosos. Ela já tinha feito alguns votos, só faltavam os votos perpétuos. E eu entendi ali que assim, foi um toque de Deus. Nasceu um relacionamento, e que hoje estamos casados, de uma boa e linda amizade, que muitas das vezes a gente escuta muito dizer isso, né? Não pode, a gente é amigo, não pode. Sim, eu acho que um bom relacionamento... Deve, né? Primeira coisa, quando você vai contar um segredo, você conta para quem? Às vezes você não conta nem para seu pai, nem para sua mãe, mas você conta para sua amiga, você conta para o seu amigo. Né? Então você compartilha. Muito, né? Então, eu tive isso. Então eu entendi que ele tinha as duas mãos de Deus, né? E a gente começou namorando e namoramos uns 2 anos e meio, assim, às escondidas, que ninguém sabia. Pelo 2 anos e meio escondido aí. Eu sou um pouco meio preservo muito a minha vida, assim, muito reservado. E namoramos depois que a gente veio à tona, né? Que as pessoas ficaram sabendo e programamos o nosso casamento. Casamos, graças a Deus. E Deus nos deu agora esse grande presente aí, que é Saulo. Está aí com seus já 15 anos de idade, 1,89 m por aí, já calçando quase o dobro do pai, 45, 46. Esticou, tá grandão. Esticando, e graças a Deus. Então, assim, a vida religiosa, ela me ensinou muito, e eu tô aí hoje, bem casado, graças a Deus. E tem essa chegada do Saulo, que é um pouco peculiar, e aí você pode falar um pouquinho dela pra gente, mas também uma outra curiosidade que foi surpresa para mim, você até comentou no início, mas estudando também para a gente poder conversar, você tem um outro filho. E eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. Sempre tiveram uma convivência bacana? Onde é que mora? Como é que é essa relação entre você e o seu primeiro filho, né? Na verdade, eu já sou avô, Marlon. As pessoas não olham assim, esse cabelo branco aqui não é massa corrida, não. Eu já sou avô de uma netinha. E aí eu com
Veio Daniel. Daniel, ele mora numa cidadezinha, não é bem cidade não. Povoado, ali é um povoadozinho de Caravelas. E ele mora com a mãe, né? Morava com a mãe, hoje é pai, já tem a vida própria, tá cuidando, e a gente sempre teve boa relação. Aí quando o neném nasceu, a netinha trouxe para mim, eu encantei, mas não podia ficar para mim, porque eu tinha que levar, que ele era o pai, né? Vai ter a experiência que eu tive, né, de ser pai, e sempre graças a Deus. Aí, e Saulo é um outro presente, eu tenho um carinho, um apreço pelos meus filhos, muito grande, né? E às vezes, a mesma instante distante, o sentimento de pai, ele é grande. E a vida nossa é isso, né? Deus me deu esses dois presentes e cuido dentro das possibilidades, das condições da gente. A gente procura oferecer o melhor. Prontinho. Saulo, a gente conhece, eu particularmente conheço o Saulo, faz o futebol lá, meu menino também está sempre lá jogando. E Saulo é portador do autismo. Para você, logo ali no início, foi um desafio? Como é que foi perceber a diferença, né, no seu filho, até compreender que poderia haver o autismo, né, em si, mas até você chegar neste ponto, como é que foi perceber essa diferença? E aí depois, como é que você passa a caminhar com esse assunto e trazendo isso para a vida do Saulo propriamente dito? Foi uma coisa muito interessante, Marlon, que eu nunca tinha ouvido falar em autismo, nem nunca tinha lido nada de parecido. E um belo santo dia, eu vendo no domingo Fantástico, e estava passando uma matéria sobre autismo. Falava-se sobre autismo, o repórter falou, fez uma explanagem sobre a questão do autismo. Foi bem quando começou, alguns primeiros casos começaram a surgir no Brasil, ser diagnosticados e detectados. E eu li. Aí eu vi na matéria e depois eu fui para o computador. Abri o meu computador, li bastante a matéria. Então você já percebia alguma coisa diferente no Saulo? Não, eu interessei pelo assunto. Ah, sim. Eu interessei pelo assunto. Não, eu nunca percebi, nunca achava que houvesse alguma coisa de diferente, de especial no meu filho. Ele era pequenininho. E aí eu fui, abri o computador e fiquei ali, lendo, li bastante. E eu durmo muito tarde, às vezes. Minha mulher que reclama, Solivânia, puxa a orelha. Mas é costume da profissão que eu tive na época, quando eu trabalhei, né, como pescador. E eu fui deitar um pouco mais tarde e deixei o computador ligado. Quando foi assim, por volta de umas 3h30 da manhã, rapaz, Solivânia, eu acordo com o choro de Solivânia. Chorando, e eu acordei preocupado, que eu pensei que fosse alguma coisa que eu tivesse dito ou não dormindo, e eu olhei nada. O que foi que eu fiz? E eu perguntava para ela e ela não, rapaz, eu nunca vi ela chorar daquele jeito. E eu perguntando, falei, meu Deus, será que aconteceu? E lá para as tantas, ela falou comigo assim, Saulo é autista, Saulo tem autismo. E aí eu falei, não, moça, não tem. E ela levantou, vê o que é a mão de Deus no agir na nossa vida. O que é uma mulher? Levanta, 3h pouca da manhã, vai no banheiro, levanta e vê o computador ligado, e vai lá e senta de frente diante do computador e vai ler um assunto, um texto que alguém estava lendo. E ela foi lá, então, coisa de Deus. Então, parece que foi conduzido, né? Tudo. E aí eu conversando com ela e eu fui indo, eu confesso para você, eu demorei muito a absorver. Eu sempre falava que não era, que não tinha nada de diferente, que meu filho de fato era especial, como é especial na minha vida, mas eu não achava que tinha nada. Mas aí depois ela foi se preparando e fez os estudos, ele fez os acompanhamentos e aí foi diagnosticado com autismo. Então hoje está aí, eu aprendo muito com ele, porque o autista de todos os níveis, não é só o SPOT 1 ou 2 ou 3, ensina muito para a gente.
E hoje eu olho para uma criança com autismo, eu percebo e eu digo, se eu perceber, eu digo que é. Já então, por essa convivência, né? Essa convivência que te trouxe essa maturidade a ponto de perceber alguns detalhes que você... Consigo assim, perceber. E ela, Solivânia, foi isso. E ela hoje cuida de Saulo como algo assim, um presente mesmo de Deus, né, que Saulo é. Ele, como eu disse, ele nos ensina muito. E Saulo é uma criança a criança autista, Marlon, é muito, muito especial. Só quem não conhece e não convive para saber, que não sabe, para saber. Porque ele é aquela criança, ele não tem maldade nenhuma. Saulo não tem malícia nenhuma, assim, maldade como uma criança de 11 anos tem. Que hoje você já tem menina, criança com 11 anos já falando em namoro. Você já tem criança com 11 anos já falando com uma linguagem de adulto. E ele não. Ele brinca com a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, como ele brinca com a criança de 15, 16 anos. E ele é apaixonado por futebol, sabe tudo de futebol. Toca teclado, toca violão. Tem uma responsabilidade focado, né? É focado. Ele tem uma responsabilidade fora do normal. A criança autista, ela não sabe mentir. Não adianta você pedir ela para mentir, que ela não vai mentir. Então, assim, ele tem isso e me ensina todo dia, eu aprendo. E eu sou um pouco cabeça dura. E ó, que mas sou um pouco meio durão. Às vezes eu tenho essa de durão, que a vida minha vida foi lapidada no fogo, meu irmão. Não foi nada moleza, não. E eu sei o que eu já passei na minha vida, na minha infância. Mais uma vez, então, já que você trouxe tanto essa coisa de Deus, mais uma vez você acha que foi Deus trazendo para você essa oportunidade, né, dessa convivência de uma criança com o autismo, né? Uma criança que todos os nossos filhos são especiais, né? Mas a gente tende a chamar o autismo de uma condição especial. Então você acha mais uma vez que foi Deus trazendo para você essa oportunidade? Ele olhou e falou: não, esta pessoa aqui tem condição de tratar desse assunto, então eu vou colocar na mão dela. Foi. Assim, eu vejo que Deus não poderia ter me dado uma esposa melhor do que Solivânia. Eu acho que, como tudo na minha vida, tudo o que eu ganhei na minha vida veio de Deus, nada veio por acaso. Ele me deu uma pessoa compreensível, de uma capacidade, ela me entende, até mesmo quando às vezes eu sou um pouco meio teimoso, às vezes, ela me compreende, sabe? E ela me ajudou a superar isso. Foi através dela que eu fui aprendendo e aprendo também com ela todo dia. Ela fala comigo, eu cobro às vezes, ela me tem a paciência que tem comigo, que é a mesma paciência que minha mãe tinha. A minha mãe era um pilar da minha vida. Então, e ela tem. E ela com Saulo aprende todo dia, né? E ela, assim, tem aquela preocupação comigo, com ele, mais com ele. Hoje, graças a Deus, ela tem essa preocupação muito, muito próximo dele. E olha um cara que nasceu lá atrás, numa caixinha de sapato, chega ali a uma certa idade, já vai vendo e vê um filho. Então, assim, tudo tem o tato e a pegada de Deus, né? E a criança autista ajuda muita gente. Muito, muito, muito. Certinho. Aprendo muito com ele. É uma figura. Que bom, meu amigo. Então, você teve essa oportunidade, você consegue lidar, né, muito bem com isso. Aprender, ensinar, né? Isso é muito interessante. Ainda no seu âmbito aí familiar, hoje a gente sabe que é um empresário muito bem sucedido aqui na cidade. Mas a gente sabe que a vida nem sempre ela é como a gente está quando a gente alcança o ponto de equilíbrio, né? Às vezes a gente fica ali, a gente almeja um ponto de equilíbrio na vida, em várias situações e na financeira também. E a gente percebe que você é um empresário bem sucedido. Sei também que você teve outras experiências com o empresariado e que acabou indo até determinado ponto e deixou de seguir, né, dali em diante. Até você chegar, então,
É nisso que eu chamei de ponto de equilíbrio. Muita dificuldade de lá para cá? Não, Marlon, foi tudo tranquilo, eu já vim nadando de braçada. Como é que foi encarar essa trajetória e encontrar esse ponto de equilíbrio? Marlon, assim, como eu falei bem anteriormente, eu comecei a trabalhar muito cedo. E como eu fiz de tudo na vida, posso dizer de tudo um pouco, eu trabalhei na usina Santa Maria. Eu trabalhei na usina Santa Maria na época, eu tinha 16 anos. Eu trabalhei a média de 1 ano, nem 16 anos de direito eu tinha. Eu trabalhei 1 ano e 8 meses na usina Santa Maria. Saí da usina Santa Maria quando houve um acidente, que um grande amigo, que era um irmão que eu tinha, ele foi arremessado de cima da Julieta por um cabo de aço e o carro passou por cima dele. Na época passava a novela, tinha 2 irmãos gêmeos, Joe e Dragueta. As empreitadas que pegávamos era eu e ele. Um chamava um de Joe, o outro de Dragueta. E a gente trabalhava igual um doido. Então, ali eu trabalhei, tive a experiência na usina Santa Maria. Cheguei a trabalhar na usina Santa Maria na época que não tinha trator. O sugador era com boi. A gente segurava atrás e o outro puxava o boi ali na frente. Para limpar a cana, né? E era o dia todo. E eu tive essas experiências na usina Santa Maria. De lá, eu fiquei 1 ano e 8 meses quando teve esse triste acidente, esse triste fato na minha vida. E eu fiquei muito abalado, né, naquela época. E aí eu resolvi ir fazer o que meu pai fazia. Eu sempre procurei seguir um pouco, tentar alguma coisa, aprendendo com meu avô e com meu pai. E meu pai era pescador. Aí eu comprei um bote, montei uma traia de pesca. E aí eu pesquei e fiquei no rio pescando, no rio Alcobaça, por uns 4 anos, mais ou menos, no Córrego da Água Preta também. Eu cheguei a pegar a época do finado Miraci, vendia muito pitu, robalo, cascudo, grande para o finado Miraci. Seu Vavá, que ainda é vivo. Foi o finado Artemio ali na ilha, que hoje já tem as pessoas que fazem um trabalho. O finado Artemio me comprou muito pitu. E quando tinha aqui a cubana, eu já vendi, não sei se você chegou a conhecer, chegou a pegar esse período. E a minha vida, assim, nesse período eu ganhei um troquinho bom, juntava, porque o pitu, naquela época, se hoje o pitu está R$150 o quilo, naquela época custava, vamos supor, 10 cruzeiros, 10 cruzados, né? E a gente fazia muito, vendia aqui, vendia em Teixeira. E o rio dava muito peixe, Marlon. Eu peguei uma época de fartura, né? Fartura mesmo. Aí eu parei a pescaria, eu fui trabalhar numa empresa aqui ali na subestação de energia. Tinha umas empresas que nós chamávamos de gata de fora daqui, que era de Feira de Santana. Me deu a oportunidade, trabalhei lá por um tempo. Foi onde eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Foi de lá que eu consegui comprar terrenos. Comprei 2, 3 terrenos. Construí uma casa com dinheiro de lá. E sabe o que eu fazia? Além do salário que eu ganhava, sim, eu juntava pedacinho de cobres que a gente cortava. Era muito pedacinho de cobre, às vezes as pontinhas, e eu juntava nos baldes que os encarregados me davam. E ali eu trabalhei, fui juntando aquele negócio. E aí eu ganhei um troquinho muito bom. Lá meu pai trabalhou também. Aí eu fui dali, juntei um troquinho. E aí depois eu também trabalhei, antes disso, trabalhei com meu avô, comecei a cortar carneiro, vender carneiro, mas não deu certo. Aí quando eu casei com Solivânia, eu montei um supermercado ali ao lado na Praça da Bíblia. Ali ao lado de Tonhão dos Fogos, ao lado de Tonhão dos Fogos, titio Tonhão. E ali eu trabalhei por 1 ano e pouco. Logo assim que eu casei, eu falei com Solivânia, falei, vou montar alguma coisa para a gente poder... ter um ganho, porque a vida não dá para ser. Aí eu trabalhei lá por volta de 2 anos e aí veio as dificuldades. Comércio, às vezes, ele é uma faculdade, você aprende muito. Aí eu tomei um prejuízo muito, as economias que a gente tinha juntado, tanto eu quanto ela, foi no fiado, que ainda tinha muito, não tinha cartão, não tinha Pix, e o prejuízo foi muito grande. Foi quando eu decidi fechar o comércio. E aí eu
a gente já tinha um trabalho da pastoral, que era quando era da pastoral, um trabalho social, que era de reforma de casa das pessoas carentes. Sim. Aí ali, um dia, um amigo nosso chamou e falou: moço, a coisa tá feia, vamos ver se a gente arruma um meio de ganhar dinheiro. Eu falei: rapaz, o que eu posso fazer? A gente começar a ir trabalhar, para pegar serviço para fazer. E eu comecei a trabalhar. A primeira pessoa a me dar a oportunidade foi Deca Lopes. Me deu a oportunidade de reformar a casa dele toda. E porque não é fácil você iniciar para pegar o primeiro serviço que as pessoas não conhecem. E aí foi indo. O mercado às vezes parece que ele é fechado, né? Para quem vai começar ali. Fechado. Então, talvez é exatamente uma oportunidade, um amigo, um conhecido que vai lá, acredita na seriedade que a gente tem e aí a gente consegue começar a entrar no mercado. Isso aí foi quando eu comecei. Hoje já estamos aí com 20 anos já trabalhando na construção civil. E muitas das vezes, Marlon, as pessoas olham, às vezes a gente passa, às vezes você compra um carro melhorzinho, vê você passar arrumado, vê você em determinado ambiente, as pessoas acham que a sua vida foi muito mole. A minha vida nunca foi mole, bicho. Eu já cheguei a pescar sozinho em Deus. Imagina bem você dormir em cima de um lajedo, sozinho em Deus, que às vezes tinha parceiro para ir ajudar a remar o bote, às vezes não tinha. E eu tinha aquele compromisso. Eu estudava também. Aí eu tinha que ir, pescava, e aí matava a aula. Aí você chega, você encosta o bote, aí você tira ali, coloca quem pesca, pescador sabe como é que é. Você tira o peixe, coloca num viveiro, coloca ali perto do bote, deixa amarrado e dormir. Porque a gente era assim. A gente saía do lugar, ia lá no local, colocava a lenha. Às vezes a lenha esfriava tanto como agora está essa serração. Você chegava lá 2 horas, 3 horas da manhã, aí você via tem tudo inundado, não tinha, aí você tinha que dormir. Aí você deitava e só o consolo que você tinha era um sapo, às vezes, que encostava, que encostelava com a gente. Então foi muito, muito, muito duro a vida. Minha vida nunca foi assim. Às vezes, mas as pessoas esquecem, né? Mas eu não esqueço então, dessa. Trabalhou bem, caminhou bastante, serviu de um molde também, né? Porque veio te preparando, né? A sua maturidade para que você chegasse nisso que eu chamei de ponto de equilíbrio, né? Que muita gente, eu acho que todos nós, né? Em todos os campos da vida, seja no religioso, no profissional, né? A gente busca um ponto de equilíbrio, que talvez é aquele ponto que a gente fica ali mais confortável, não é verdade? Então, até você chegar aí, teve que passar por toda essa trajetória, ser moldado a ponto de encontrar um certo sossego. Certo é que a sua vida ela caminhou por vários pontos aí da sociedade. A gente percebe isso, né, nessa conversa até agora, que a sua vida ela foi bem ambulante, né? Mas aí eu quero saber quando é que chega a política, né? Na sua vida, na sua juventude. Quando eu falo da política, não no sentido eleitoral, de quando você busca as suas primeiras corridas eleitorais, mas eu quero dizer do ideal político. Quando é que o jovem Hermesvaldo olha para o cenário, seja do rádio, seja da TV naquele momento, e fala assim: não, eu me interesso por isso. Isso precisa fazer parte da minha vida. Então, quando é que você se engaja pelo ideal político? E aí eu estou falando do ideal mesmo, na cabeça, quando você se torna um militante de determinado assunto, muito antes, então, das eleições que você concorreu. Olha, Marlon, eu sempre fui um cara muito de acreditar no mundo melhor. Eu sempre fui de não concordar com as injustiças. E em 95 eu comecei a me interessar e militando já. Eu venho de uma família de direita. Meu avô, ele faleceu, mas se ele pudesse ter falecido, abraçado a bandeira do PFL, antiga PFL, né? Ele teria falecido abraçado. E o meu pai também não era diferente. Só eu que vinha de uma linhagem mais de esquerda. E foi quando eu comecei a me interessar pela história do Partido dos Trabalhadores. Vi ali as lutas, e quando você lê a história de Martin Luther King,
Irmã Dulce, você vai vendo que através só através da política que você consegue fazer algumas transformações que você acha que é melhor. E aí em 95 eu ingressei, filiei no Partido dos Trabalhadores. Eu convivia com isso, o Frei... meu Deus do céu, deu um branco agora o nome. Eu vou lembrar. E aí foi quando a gente passou, ele falava muito no Partido dos Trabalhadores. E quando eu filiei em 95 no Partido dos Trabalhadores, e quando eu estava terminando os meus estudos em 98, saindo do ensino médio, eu tomei a decisão de me preparar para disputar a eleição. Então aí eu entro o seguinte, depois disso vem o ano 2000, logo depois, e aí é sua primeira candidatura. Isso. Aí você surge no cenário e logo você finca ali uma posição política. Você se faz oposição ao então prefeito da época, que era Beto Pinto, e aí você finca os seus pés como oposição a Beto no palanque do então candidato Deca Lopes, que viria a vencer a eleição. Como é que se deu, então, esse momento de você trazer... Qual foi o gatilho? Porque se interessar pelo campo político, pela ideia política, é uma coisa. Muita gente se interessa, mas nem todo mundo migra para o processo eleitoral em si. O gatilho que mudou a sua decisão, eu vou encarar um processo eleitoral. Porque a gente sabe que quando a gente coloca o nome à disposição do julgamento das pessoas... é uma linha muito tênue. A gente vai ter aí as pessoas que vão nos julgar de forma justa e as pessoas que vão nos julgar de forma tendenciosa. Faz parte do processo político? Não deveria, a gente sabe muito bem disso, mas faz parte do processo político. E você provavelmente pesou todas essas decisões. E qual foi o gatilho que te fez encarar de fato toda essa corrida eleitoral? Eu conto muito essa história, Marlon, que foi o que me suscitou em mim esse desejo de disputar o cargo eletivo nessa busca da mudança. Uma das pessoas que foi, uma das referências, foi o que eu esqueci o nome agora que eu lembrei, foi o padre Paulo Mascarenha, que hoje é padre, que era um padre que tinha, na Pastoral da Juventude, tinha um trabalho muito voltado pela formação, né, da teologia da libertação, e aquelas pessoas que eu convivi. E teve um lance interessante que na minha vida foi quando eu prestei socorro a uma senhora, que eu a levei, essa história eu conto sempre, eu levei no hospital. Quando eu cheguei, ela teve um tratamento muito desumano. E aquilo ali me surgiu assim uma indignação tão grande naquele dia, que ali eu falei que eu não podia ver aquilo, eu deixar aquilo ali e cruzar os braços. De alguma forma mexeu com você. Mexeu comigo. E assim, ali eu tive a necessidade, eu via que eu poderia fazer uma coisa diferente. E não pelo campo do religioso, mas pela política. Aí foi quando eu fui e decidi candidatar a vereador, para tentar ver se eu, sendo eleito, pudesse mudar um pouco aquele cenário. Foi aí que veio a primeira eleição. E aí você vem no palanque de Deca, encarou esse processo, compôs o grupo que foi o vencedor da eleição. O que você trouxe aí desse processo eleitoral em si? Porque a gente sabe que é uma batalha, né? O processo eleitoral é uma batalha. E para você era novo, por mais que você se interessasse por esse assunto, mas subir no palanque, fazer o primeiro discurso. Como é que foi ali o seu primeiro discurso nessa corrida eleitoral? Olha, o primeiro comício foi ali naquela pracinha que o pessoal fala que era a praça da escolinha. E eu fui quem fez a abertura do primeiro comício do palanque de Deca. E eles me deram o microfone e ficou um jogando para o outro. Eu falei assim, agora então vai você. Traz aquele menino ali. Até então era muito desconhecido. E eu fiz um discurso, eu não sei o que deu em mim naquela hora, a inspiração
divina tomou conta. Eu fiz um discurso que quando eu desci, todo mundo queria saber quem era aquele menino que estava ali discursando. Um dizia, era filho de Bida, é neto de Bida, é filho de Veraldino. E ali foi quando eu me despontei. Aí depois desse processo aí, a gente teve outros que a gente acompanhou na política, porque a política eu tenho ela na minha vida e gosto de fazer política. Agora eu não gosto da política. Uma inspiração política. Uma inspiração política? Rapaz, tem tantas, mas hoje eu digo o Frei Dilson. O Frei Dilson foi com quem eu aprendi muito. Frei Dilson foi prefeito de Itamaraju por muitos anos. Sim. E ele me ensinou muito, falava muito comigo. Meu filho, você precisa colocar uma coisa em sua cabeça, não perca seus valores por causa da política. E ele foi prefeito de Itamaraju de 4 anos. Por 4 anos, prefeito consecutivo. Entrou com as mãos limpas e saiu mais limpa ainda. Então, a política, ele era uma referência para mim. Muito bem. Você passa o tempo, você vem para um segundo mandato. Você entende que foi bem avaliado, apesar de não ter tido o êxito da eleição, né, da primeira corrida eleitoral em sua vida, mas aí você vem para o segundo mandato. Como é que você avaliou este tempo da primeira eleição, sua primeira corrida eleitoral? Como é que você avalia o seu sucesso? Porque o fato de não ter concretizado a eleição com o mandato não quer dizer que não houve um sucesso, uma melhora. Houve uma autocrítica? Olha, eu sou muito persistente, Marlon. Eu disputei 3 eleições para ganhar a primeira. Mostrou então uma resiliência aí, né? Insistência ali, porque eu me conheço, né? Eu sei, eu sou um cara muito determinado. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Eu não desisto muito fácil das coisas. Eu sou muito, às vezes tento ser um pouco meio perfeccionista nas coisas, mas muito persistente. E não é qualquer coisa que me faz desistir, não. Para mim, desistir de uma luta tem que ser. Então, eu disputei 3 eleições e não fui eleito, mas na 4ª eu fui eleito. Pronto, eu vou chegar na 4ª eleição, mas eu quero levantar um detalhe interessante nesse período de 12 anos que você viveu, que é como se você estivesse tendo sabatinado para o 4º período eleitoral. Porque você finca, como eu disse, o pé numa postura política e você carrega ela nesses 12 anos. Hoje a gente pode dizer, conhecedor um pouco da política daqui de Medeiros, nós tínhamos aqui o PFL, né? Sim. E nós tínhamos o que seria o PMDB. A Arena 1, né? Arena, né? Mas hoje a gente pode dizer que era o PFL e Beto Pinto, o grupo de Beto Pinto. E você marcou a sua posição contra Beto, trouxe esse embate, né? Trouxe esse embate durante essas 3 eleições que você não conseguiu o mandato, mas houve um prejuízo no sentido desse desgaste, porque a gente sabe que o processo eleitoral tem um pouco desse desgaste, né? E aí você se opõe, acaba que fala alguma coisa, ouve alguma coisa. Isso passou por você? Você teve esse desgaste eleitoral? Marlon, tudo na vida é um aprendizado, né? Eu costumo dizer que na política você não deve ter inimigo, você tem adversário. E eu, quando estive no campo contra hoje o atual prefeito Beto, eu era um adversário, né? E hoje a gente está no mesmo palanque e fazendo parte do mesmo governo, que hoje estou vereador. E eu teve essa mudança. E tudo aconteceu foi quando teve a eleição de um cara que é um grande amigo, que eu tenho como um irmão, que é Arielso. Arielso foi candidato pela primeira vez e naquela ocasião o PT foi ser vice de Beto. Arielso disputou a eleição contra Beto e o PT foi ser vice de Beto. Só que o PT foi ser vice de Beto e assim, eu pela minha trajetória política, minha convivência, eu não participei dessa construção. No caso, trajetória dentro do Partido dos Trabalhadores. Do Partido dos Trabalhadores. Então você não participou dessa articulação. Dessa construção não, porque nós vínhamos de uma eleição onde nós tivemos um candidato que disputou a eleição, que foi Valdir, né? Então Valdir disputou a eleição. Quando ele disputou a eleição e Aidalvo, nós tivemos 3 candidaturas, Marinalva foi eleita, naquela ocasião, ali
nós estávamos caminhando tudo junto. Chegou a lei até ali, houve uma pausa. Aí o partido não fez a discussão da Constituição. Então achei por bem recuar. E no recuar que eu recuei, apoiei Arielso. Por que eu apoiei Arielso? Porque eu não conseguia ficar fora do processo político. Então Arielso foi candidato pelo MDB, que hoje é MDB, que era antigo PMDB, e eu ajudei a coordenar a campanha de Arielso, mesmo o PT estando na vice, porque nós tínhamos, eu fiquei um pouco meio chateado e tudo, mas passou. Então ali, depois dessa eleição, que Arielso disputou a eleição e perdeu com uma frente muito grande, veio a eleição da ex-prefeita Jadna, que Arielso também disputou a eleição contra ela. Aí veio a eleição de Daci. Nós levamos a candidatura de Daci disputamos, perdemos Daci a eleição contra Nilson, né? Contra seu Nilson. Perdemos a eleição para seu Nilson. Aí na outra eleição foi quando o Arielso se postulou como candidato a prefeito contra Jadna. Aí ele me chamou, falou que tinha interesse, que o PT estivesse fazendo a composição com ele. Até me propôs a estar compondo a chapa majoritária com ele como vice. Eu falei para ele que até então o meu sonho, minha vontade era estar no Legislativo e não no Executivo, que eu gostaria de ter primeira experiência no Legislativo para depois o Executivo. Aí foi quando ele decidiu. Mas para até chegar a esse momento, um certo dia eu estava trabalhando, mexendo na casa ali naquele bairro novo, lá em cima, perto da Portelinha, e de repente o telefone meu toca. Um amigo me liga e diz: olha, eu tenho uma pessoa aqui que gostaria de conversar com você. Isso já no pleito já entra próximo da campanha. Aí eu falei: quem que é? Ele disse: rapaz, é Arielso, tá querendo saber se ele pode aí conversar com você. Aí eu até brinquei, né, na hora. Falei: moço, fala para Arielso que ele não precisa de interlocutor para chegar a falar comigo. Estou à disposição dele e tal. Mas no fundo da voz eu ouvi a voz de Beto. Eu falei: Beto tá junto. Tá, mas beleza. Aí chega lá Arielso lá no serviço. E aí, tudo bem? É o início da aproximação? Da aproximação com o Beto. Aí falou: pois é, eu vim aqui e tal. E colocou a situação que tinha interesse da gente estar compondo e você na vice. E aí que eu coloquei para ele que eu tinha interesse. E eu entendia que naquele momento quem tinha a prerrogativa, se tivesse um espaço para também disputar, seria Daci, porque vinha de uma eleição. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que ser coerente com isso, que ele deveria ter a prioridade. Porque disputou uma eleição para prefeito. Ali foi quando aproximou. Aí eu falei com ele, falou: não, moço. Eu falei assim, mas aí eu falei: quem é que mais estava junto com você? Aí ele falou: foi Beto, aquele meio assim, né? Eu falei: por que você não falou? Né? Receoso. Foi porque ele falou: ele não ficou à vontade. Eu falei com ele: Arielso, eu sou um cara da política. A gente sentar para debater e discutir o projeto político, isso não vai arrancar pedaço de ninguém, não vai mudar a forma do que eu penso, da forma que eu penso. Agora, é claro que eu estou aberto ao diálogo. Aí foi quando, num segundo momento, eu tive a oportunidade de sentar com o Beto para a gente conversar. Pronto, você teve essa oportunidade. Beleza. Mas aí a gente percebe, porque a história conta, algumas coisas a própria história da gente conta, você tem uma mudança política. Você veio de um enfrentamento de 12 anos, né, com Beto, com o grupo de Beto, e aí você tem uma mudança política. O que te faz ter essa mudança? Ela é uma mudança estratégica para que você consiga a eleição? Ela é uma mudança de ideal, alguma coisa que você pensava de um jeito, agora você já não pensa mais e tentou migrar ali o campo político? O que é que faz com que você tenha essa mudança? Que o até então adversário Beto Pinto passa a ser a pessoa com que você vai compor o palanque, porque realmente é uma mudança significativa. O que mudou, além dessa aproximação da convivência com Arielso, que fez eu ter essa aproximação com Beto, foi também que o PT foi ser vice dele novamente, né? Na chapa foi ser vice. Então, assim, nós já vínhamos numa aproximação, de um diálogo e de uns debates de construção de um projeto político, e o PT naturalmente foi ser vice. E aí foi quando eu vim disputar a eleição, foi quando a gente ganhou, foi eleito o primeiro mandato. O segundo mandato da mesma forma, o PT continua na vice de Beto. Aí foi quando teve esse espaço aí de 2, 4 anos. Não que eu tenha mudado os meus ideais. Eu sou um cara muito como eu já disse para você, eu sou muito persistente e eu sou muito de lutar por aquilo que eu acredito.
essa mudança também, aí você pode até fazer pergunta, mas o que mudou essa relação sua com o Beto? Isso, exatamente. Por quê? Porque assim, normalmente, Marlon, a gente costuma muito julgar as pessoas, é como alguém diz, né? Costuma julgar o livro pela capa. Às vezes alguém fala, talvez você está ouvindo coisa de minha história, de minha vida, que você nem nunca sabia e está ouvindo agora. Eu passei a conhecer um Beto de convivência política que eu não conhecia. Que eu ouvia das pessoas. Um belo santo dia, quando eu fui eleito, 3 dias depois, ele me chamou na fazenda, nós sentamos. E vamos tomar um aqui, bora. Agora bora tirar aqui, vamos colocar as coisas claras na mesa. Lavar a roupa alma, suja. O fruto de 12 anos de enfrentamento. O que foi, o que é que tinha, que você tinha essa resistência com relação a mim? Eu disse, olha, eu ouvia isso, isso e isso, uma parte do seu grupo falava isso e isso com relação à minha pessoa, porque assim, eu tinha uma pegada muito, muito dura, muito crítica, e umas críticas que às vezes sem muito fundamento. Porque uma coisa, é muito fácil de você falar do Hermisvaldo político, mas o Hermisvaldo profissional, o Hermisvaldo pai, o Hermisvaldo religioso, às vezes as pessoas não olham isso. Mas foi por isso que eu disse para você lá atrás que quando a gente coloca o nome para as pessoas julgarem, isso. Umas vão interpretar de forma justa, outras de forma tendenciosa. E aí tem muita gente que não quer saber mesmo quem é o Hermisvaldo pai, o Hermisvaldo empresário, trabalhador. Ele só quer desmerecer o político a ponto de que você não consiga caminhar. Beto está hoje no 5º mandato, teve a maior votação da história do município. Mas mesmo assim ainda tem gente hoje que crucifica ele. Então assim, comigo não vai ser diferente. Então eu tinha muito dessa relação. E assim vem tudo, Marlon, vem o amadurecimento. Eu disputei uma eleição, não fui eleito. Tive a segunda, não fui eleito. Tive a terceira, não fui eleito. Apoiei 3 candidaturas, coordenei 3 candidaturas e não ganhei. Que foi a de Daci, de Valdir, de Daci e de Arielso. E depois teve a outra que eu disputei no mesmo palanque Arielso. Aí veio as outras eleições que a gente coordenou, com a de Rui, que no Extremo Sul. Deputado, essas coisas assim, deputado, né? De Bassuma. Então talvez você entendeu que era hora de ajustar a carga no caminho mesmo. O Beto fala muito disso, que é o trepidar da viagem que faz a carga se ajustar. E é isso mesmo. E eu fui amadurecendo. É um amadurecimento. Hoje, a mente que é do Hermisvaldo, que eu tenho hoje, nesse 2º mandato meu, é totalmente diferente de 4 anos, 5 anos atrás. Quando você chegou lá, né? Quando eu cheguei lá, eu tinha na minha mente uma ideia, uma das ideias que eu tinha, que se no dia que eu fosse eleito, que eu ia trabalhar os 4 anos, fazendo um fundo, para quando chegasse a campanha, eu não depender de candidato a prefeito. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Meu irmão, se eu fosse por essa lógica, eu estava morto. Nessa eleição eu não teria sido reeleito. Eu fui reeleito, Marlon, pela uma providência divina, eu digo isso, de uma tragédia que teve em Medeiros Neto, foi que eu vim conhecer o Sindicato dos Químicos de São Paulo. Pronto, vou chegar também no Sindicato dos Químicos. Mas antes eu queria que você fizesse uma ressalva o seguinte: quando eu converso com algumas pessoas, já conversei com algumas pessoas que também chegaram no Legislativo, mas antes de chegar o cara alimenta aquele sonho. Chega lá, eu vou mudar, eu vou fazer acontecer, eu vou aquilo. E aí uns 2 colegas já me disseram: a realidade quando bate é muito diferente, muito dura. Mas é lógico que cada um também tem a sua experiência, né? Para você, também teve esse choque de realidade? Você, quando chegou, viu que era diferente daquele avanço que você queria? Parece que a gente quer avançar talvez 10 anos em 2, entendeu? Para você, teve essa dificuldade. Como é que foi também a convivência com seus pares, os colegas vereadores? Era o seu primeiro momento chegando ali? Tudo, como eu disse, é um aprendizado. E isso foi um choque de realidade. Quando eu cheguei ao mandato, mesmo depois de ter tido a experiência de estar na assessoria de deputado e conhecer, mas quando você entra mesmo no mandato, aí que você vai ver. Hoje, por exemplo, hoje eu sei o que o município está passando, as dificuldades que está passando. Algumas pessoas às vezes cobram hoje de Beto, mas ele não passa a saber o que está de fato acontecendo. Entra muito dinheiro no município? Claro que entra.
É uma máquina pública, entra recurso. A Câmara é assim, assim, assado. Mas o que é que o choque que você tem? É porque nem tudo que você imagina que você vai fazer, você consegue. Nem tudo está ao seu alcance. Eu vi Beto essa semana, uns 15 dias atrás ou 20 dias atrás, chateado, angustiado, a ponto de mandar um áudio para o governador, cobrando dele uma posição com relação à questão da regulação no Costa das Baleias. Por quê? Porque nós estávamos com uma companheira nossa que veio a óbito, muito amiga nossa, funcionária do município. Ele pediu para poder acelerar a ida dela para o Costa das Baleias e ele não conseguiu. E olha que Beto é prefeito, é presidente do Consaúde, ou seja, né, no é um quinto mandato, referência na região. É uma referência nacional, não é só no município, não. Beto é uma referência nacional. E ele não conseguiu. E às vezes as pessoas nos pedem isso. Ô moço, eu estou com tal pessoa da minha família, está assim. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas quando você não consegue, as pessoas acham porque pelo fato de você ser vereador, que você tem que fazer, que você tem que conseguir. As pessoas te pedem um emprego. Eu quero um emprego, moço, arruma um emprego para mim. Aí você não consegue. Por quê? Porque a máquina pública, ela tem um limite. E aí você não consegue um, não consegue dois, aí a pessoa acha que você já não presta ali. Então essas foi uma das coisas que eu... E outra coisa que eu aprendi, isso aí eu bato com muita firmeza. A política é a arte da injustiça. Tanto para o eleitor que vê isso no político e o político vê no eleitor. E o político mais no eleitor ainda, sabe por quê? Porque você faz 99% não, você faz 100%. Naquele dia que você não pode fazer o 101, aí você já deixa de prestar. O restante que foi feito... Tudo que você fez fica no esquecimento. Marlon, eu posso dizer, nesse primeiro mandato, nós chegamos dentro da campanha com 150 ações realizadas, 158 ações realizadas nas casas de famílias humildes do nosso município, entre reformas e construções. Você fazer bastante coisa. Você fazer em média 180 metros de reboco em um dia numa casa. Você dá 40, 50, 70, 80 metros de piso em um dia com a equipe que trabalha comigo. Aí voltando pela minha profissão, né? Porque hoje mexendo na construção civil, eu tenho as pessoas que trabalham comigo. Você pintar uma casa em um dia. É um projeto social. Projetos que você do traz primeiro nessa mandato. caminhada. Do primeiro mandato. São 2 projetos sociais, né? O Bom de Bola, o Bom na Escola e o Meu Sonho, Meu Lar, que é esse trabalho de reforma e construção de casa. E mesmo assim, meu irmão, às vezes você ainda não presta. Então, eu olho como um cenário de ingratidão muitas das vezes. Mas a gente não pode ter esse pensamento, né? Isso é o que eu costumo dizer que é o combustível que me move a continuar fazendo da forma que eu estou fazendo, porque eu entendo que quando eu fui eleito com quase o dobro da minha volta à primeira eleição. Mas por que disso? Porque eu teve as pessoas que às vezes eu não fiz por ela, mas ela viu o que eu fiz pelo outro. Você fez por uma outra pessoa, isso, né? Chegou, né? A informação chegou. Isso foi o que fez o diferencial. Pronto. Para alimentar esses projetos, a gente percebe que você é um vereador que não se limita ao município. Você tem parcerias estaduais, você falou do sindicato, né? Então, assim, como é que é fazer essas parcerias? A gente sabe da sua ligação com o governo do estado, com ministros de estado, né? Com o Jacques, com o Rui. Então, como é que é essa ligação? O DET, né? Que a gente carinhosamente chama aqui assim. Como é que é criar essas pontes? Porque, assim, às vezes a gente vê algumas pessoas chegar no mandato e muitas pessoas se limitam ao município, né? Fica por ali mesmo e acabam sendo marinheiro de primeira viagem também, isso acontece muito. Mas para você criar essa ponte, fortalecer isso cada vez mais, foi o que sustentou a sua caminhada a ponto de manter esses projetos no nível que você trabalha? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que na vida a gente tem quem abre portas para a gente. E quando alguém abre portas para a gente também tem que abrir para outras pessoas. E esse primeiro mandato foi assim, foi através dessa relação do Partido dos Trabalhadores com algumas lideranças
na nível de estado e a nível nacional, como você citou alguns nomes aí, e eu vim construindo isso ao longo do tempo. Ao longo da minha trajetória de 30 anos no Partido dos Trabalhadores, eu vim construindo isso. E o mandato fortaleceu muito. A gente dá com uma... Eu não quis, Marlon, fazer um mandato de gabinete. Você chegar ali e ficar pregado ali dentro do... Não, porque eu acho que vai mais além. No primeiro mandato, por exemplo, eu consegui tanta coisa para o município, de equipamento para o hospital. Então, o trânsito no governo do estado é bom. Bom e muito bom. Tratores para associação, forrageira, um calçamento. Ali tem uma rua que para mim vai entrar na história do meu mandato, a segunda rua mais antiga, mais velha do nosso município, que é aquela 7 de setembro, aquela Rua do Curral, antiga Rua do Curral. A gente conseguiu fazer aquele serviço ali, que foi uma indicação nossa com o governo, com o mandato de Beto, e ele fez ali através da correria nossa. Então, em Juracitaba, as ruas que a gente conseguiu calçar, Vila Mutum, Patioba, Itupeva. Então, tudo isso foi graças a parcerias. Abriram portas para mim e eu abro também para as pessoas. O Deus Det aconteceu o conhecimento com o Det, foi após aquela tragédia que teve em Medeiros Neto. Da nossa enchente aqui, da enchente. Teve aquela enchente absurda e aí eles, lá de São Paulo, procuraram descobrir alguém em Medeiros Neto. E dentre os 11 vereadores me escolheu. Através do Facebook. Encontrou meu nome, viu as ações, que a gente já tinha desse trabalho de reforma de casa. Aí um belo santo dia eu abro o Facebook, tá lá. Meu tio quer falar com você. Aí eu falei, o que é? Quem é seu tio, quem é seu tio? Ele quer fazer uma ação aí pro povo vítima da enchente. Vítima da enchente, tá bom. Você pode passar seu contato? Eu passei o contato sem muita perspectiva. Aí daqui a pouco o cara tá no WhatsApp mandando a mensagem. Olha, nós escolhemos você porque nós queremos levar aí para Medeiros Neto 24 geladeiras, 24 fogões, cesta básica, roupa, colchões para o povo aí dessa cidade. Você não pensou, está bom demais assim? Confesso que eu pensei, poxa, muita bondade, né? Para um povo que estava ali sofrido. Eu falei, tá, agradeci. E até porque você tinha que colocar o seu nome como aval, né? Porque assim, quem ia chegar oferecendo aquela bondade era você, eu vou trocar e se desse errado, E se desse errado? E aí foi quando veio o Det, né? Juntamente com o sindicato dos químicos, veio também o Hélio, veio os outros membros do sindicato, que me deu essa luz. Aí eu fiquei ainda sem acreditar naquilo. Ele falou, cadastra as famílias que nós vamos levar aí as geladeiras, os fogões. Tá bom. Aí quando faltava 15 dias me ligaram. Você já fez o cadastro das famílias? São 24 geladeiras, 24 fogões. Tá tudo pronto. Tal. Não, tá tudo pronto. Ele disse, tá tudo pronto. Beleza. Aí foi quando, faltando uma semana, disse, olha, o caminhão vai sair daqui 2 caminhões para ir. Aí, meu irmão, eu ainda não tinha nada pronto. Mas como a cidade é pequena e a gente conhece todo mundo... Então, realmente, você não levou fé, né? Não levei fé. Eu conto isso para Dedé e ele morre de sorrir. E eu falei com ele, falei, Odete, eu não acreditei. E ele sabe disso. Aí eu peguei e foi quando eu fui na casa das pessoas. Chegava para você, Marlon, você perdeu, a enchente atingiu sua casa. O que você conseguiu salvar? Eu disse, perdi tudo, perdi fogão e geladeira. Marlon, vou te dar para você uma geladeira e um fogão, e uns colchões, e a cesta básica. Fiz as fichinhas para entregar. Aí chegava para você, Marlon, e aí, você perdeu o quê? Eu só perdi só o fogão, minha geladeira eu consegui salvar. Eu vou te dar o fogão, vou te dar colchão, vou te dar as roupas e tal. E foi assim que eu fiz o cadastro dessas 24 famílias. Primeiro, para geladeira e fogão. Né? E chegamos a atingir 140 famílias com quantidade de cestas básicas, que foi 2 caminhões. Roupa. Eu ocupei aquele ginásio de esporte, a arquibancada todinha daquela ali com roupa. E aí a outra atividade. E aí foi aí que eu conheci o pessoal do Sindicato dos Químicos. E graças a Deus hoje tem uma relação muito boa. Foi daí que eles me ajudaram bastante a chegar onde eu cheguei e chegar à reeleição. Pronto, a gente contou, eu acho que algumas coisas boas sobre essa parte
do vereador Hermisvaldo. Mas e aí? Qual foi o momento para você de maior dificuldade? Porque a gente veio falando de coisas boas, das parcerias, né, de chegar, aproximação. Mas teve algum momento que você falou, estou num momento difícil como vereador? Teve esse momento? Ou para você não, foi tudo tranquilo e vida que segue? Teve os momentos difíceis, né? Como na vida sempre tem, né? Sempre tem momentos bons momentos, maus momentos. E um dos momentos mais difíceis foi quando a gente chegou na caminhada para a reeleição. A gente não tinha o controle do partido. O partido perdeu um pouco a sua identidade. O Partido dos Trabalhadores é um partido de reuniões, de debate, de embate. Ali eu me senti um pouco... Como eu segui, eu vi assim, foi uma frustração. 30 anos de Partido dos Trabalhadores. Aí você não é chamado para nada, você não vê o partido fazer aquilo que ele propõe fazer. Aí aquilo ali foi um choque de realidade, foi uma decepção grande. E algumas coisas, né? Algumas pessoas que a gente não conseguiu atender como a gente gostaria. Às vezes, como eu falei anteriormente, o cara que te pede para você fazer uma coisa, aí... E outra coisa, você às vezes... As pessoas às vezes se tornam até seu inimigo, vê você como um inimigo já, entendeu? Então, isso aí para mim foi algumas percas que foi assim, a frustração e percas de relacionamento. Uma coisa só que eu te garanto, Marlon, que eu trabalhei todo o primeiro mandato, eu estou trabalhando no segundo, para mim não perder a minha identidade. Isso aí, meu irmão, não interessante. Perco, não. A gente chega então em 24, você vem para o segundo processo eleitoral, que você tem o primeiro com o mandato, e aí você parte já para esse segundo, tendo já a experiência do mandato, né? Há uma avaliação neste tempo de mandato do primeiro para o segundo, uma avaliação positiva, tanto que o seu nome, assim como de outras pessoas, acabam sendo ventilados para integrar a chapa majoritária, a vice. Como é que você vê isso? E aí eu quero fazer um paralelo do menino da caixinha de sapato para uma posição que a gente considera uma posição de destaque. Você está na vice e a gente pode dizer que, pela história, de uma das maiores lideranças políticas da região. Então, quando você vê o seu nome ventilado nesta posição, como é que você se viu? Olha, eu sou do tipo de pessoa que eu acredito muito que nada acontece por acaso. Tudo isso começou foi com o Rubinho. Nós tivemos um evento no Prado, inauguração de uma escola. Nesse evento, eu fiz uma foto com o Beto. E aí, mostrei para a Solivânia, postei e tal. Ela estava com essa foto. E aí ela postou essa foto. Rubinho, me dá essa foto para mim. Aí Rubinho pegou essa foto, colocou lá. Esse é meu time, Bitelinho e Bitelão. E jogou isso nas redes sociais. E isso foi pegando um corpo. Foi tomando um corpo. E eu, olhando aquilo, eu falei, olha, então é isso. Eu achei interessante. E acabou que não deixa também da gente absorver isso, né? Aí gerou uma expectativa. Aí, eu, conversando, e a política, ela é a arte de você. Na verdade, o político ele é um produto do meio, que você tem que vender a sua imagem. E foi uma forma que eu vi que a imagem... Você teve um momento de fomentar, tudo bem, porque às vezes o nome sai, mas não sai propriamente do nosso interesse. Como você disse, Rubinho colocou ali, foi uma brincadeira, mas você teve um momento em que você fomentou para que, quem sabe, isso pudesse dar certo, ou você não, segurou, vou continuar aqui na minha caminhada, mais um mandato para vereador, ou realmente chegou a fazer parte do seu pensamento? Olha, no meu pensamento, eu confesso para você que eu cheguei a acreditar e fomentar isso também. Mas chegou um determinado momento, como eu disse, que o Deusdete, em uma reunião que nós tivemos, ele deixou bem claro para mim que esse não era o projeto que eles tinham para mim.
Eles entendiam que eu deveria trabalhar uma reeleição, ter um segundo mandato, porque eles tinham um outro projeto que não era estar na vice. E aí foi que eu dei uma recuada naquele Mais desenho. uma vez, então, a parceria, né, que faz a relevância quando a gente ouve, né? Porque as suas parcerias, elas foram importantes, pelo que a gente entendeu, para a sua caminhada, e aí você ouve, então, o Deus 10 quando ele te diz, segura um pouquinho, que mais na frente pode ter algo melhor para você. E aí talvez ele viu o cenário político de uma forma que você não enxergou. Isso, é assim, eu acho que quando você firma uma parceria, você tem que firmar com um propósito, né? E eu sou muito de ouvir também as pessoas. Eu falei no começo que eu sou um pouco meio teimoso e cabeça dura, mas às vezes eu sou muito de ouvir. E ouvir com a experiência de um cara que chegou aonde ele chegou, que ele não chegou por um acaso. Ninguém chega na posição que Deus está, ninguém chega na posição que Beto está, ninguém chega na posição que Lula está, ninguém chega na posição que Jerônimo hoje está, sem ouvir as pessoas. Então, eu sou muito de ouvir. E foi esse ouvir que me fez fazer essa reflexão e lutei também pelo segundo mandato. E na cabeça de Beto eu cheguei até conversar com ele a respeito da situação, mas a política nem sempre ela acontece como a gente gostaria. E assim, eu costumo dizer sempre isso, Marlon. A minha vida ela é guiada e norteada por Deus. E quando eu levanto de manhã cedo, quando eu vou deitar, eu sempre coloco todos os meus planos e projetos, todas as ações, todos os trabalhos que a gente faz, todas as obras que eu tenho, eu coloco na mão de Deus. Peço a Deus que proteja os meninos que trabalham comigo. Peço que proteja as pessoas que estão comigo. Eu vou para uma estrada, eu peço a Deus que me guie, me protege. Então, por que eu faço isso? Eu deixo que Deus norteia. Então, assim, eu entendi que não era o projeto também de Deus. E aí você caminhou para mais uma campanha eleitoral. Foi muito bem avaliado, porque a eleição propriamente dita do voto mostrou isso, né? Você vem com uma quantidade relevante de voto comparado o seu primeiro mandato. Eu acho que aí é um momento de satisfação, então, né, do candidato, quando ele se coloca novamente ao julgo da população, e aí ele tem uma relevância na quantidade de votos, deve ser bem interessante. Quando a sociedade, ela te avalia, porque assim, o processo eleitoral é um julgamento, né? A sociedade, ela te julgou e te outorgou mais um mandato, é porque você fez bem, você fez por merecer. Porque dinheiro para comprar voto eu não tenho. Eu falo muito o que Jacozinho fala. A liderança que eu tenho, os amigos que eu tenho, são os que me acompanham desde o meu primeiro mandato. Não tem dinheiro para estar comprando voto. Como é que... Então, a sociedade viu e reconheceu isso. Tanto o trabalho, o projeto, a proximidade, né? Tem muita gente que quando está no mandato distancia, né? Se distancia e depois volta de novo. Mas não foi esse o caso. Você entende que é o projeto do dia a dia, é a proximidade com as pessoas do dia a dia. Hermisvaldo não mudou, continuou então ali a mesma pessoa. Quem me vê andando nas ruas, eu teve um episódio interessante. Uma senhora me chamou para fazer um trabalho social desse mandato, desse que a gente faz do mandato. E eu cheguei na casa dela. Primeiro ela me conversou no telefone, me pediu para dar uma força. E eu falei, eu vou ir para ver qual o serviço da senhora. Beleza. Marquei para ir, aí não deu certo para ir num dia, não deu para ir no outro, porque a vida da gente é muito corrida. Aí outra vez ela voltou de novo e perguntou, e aí, você vai vir ou não vai vir aqui em casa? Ou você vai ser igual aos outros, os demais, que promete e não cumpre? Eu falei, olha, eu vou hoje à tarde na casa da senhora. Beleza. Aí eu tava do jeito que eu tava na obra, eu saí, rapaz, da obra, para ir na casa dessa mulher. Cheguei, bati no portão, chamei, quem é? Sou eu. Eu quem? Hermisvaldo. Pera aí. Aí quando abria o portão, ela olhou para mim de cima e embaixo, falou assim, você que é o vereador? Eu falei, sou eu. Por quê? Sei. É você mesmo. É você que é o mesmo vereador, né? Sou eu.
que a senhora quer? Qual o nome da senhora? Meu nome é Cleonice. Pois é, dona Cleonice, sou eu, meu vereador. Não é porque os outros que vêm aqui é tudo de sapatinho. Não é... a imagem que ela viu não era nem a que ela esperava, né? Não é nem que ela aprovasse a imagem que costuma aparecer, mas é que realmente não era o que ela esperava. Vem todo repimpado, sapatinho de couro, bonitinho. E você desse jeito aqui, não achava que você era vereador, não. Vejo você andando na rua, mas não sabia que você era vereador, não. Eu falei, pois é, o que a senhora está precisando? Ela mostrou a casa, falou, eu preciso disso. Coloquei essa cerâmica, que tem 3 anos que está aí, era 60 e poucos metros de piso. Tem 3 anos que eu comprei e não consegui pagar o pedreiro. Teve fulano vereador que prometeu, teve fulano que prometeu. Eu disse, olha, essa semana eu não consigo fazer para a senhora, mas semana que vem eu venho com a equipe aqui para fazer. Aí foi na outra semana, eu cheguei lá e fiz, com 4 dias, entreguei o serviço dela. Ela até gravou um vídeo agradecendo, falando e pedindo voto. Então, assim, até hoje eu saio aí às vezes, porque eu não sou muito de estar na casa dos outros. Eu vou pouco. Eu sou um cara muito de ficar em casa. Às vezes eu vou na casa de um lugar e outro, mas às vezes eu vou lá na casa dela e o que ela tem lá, ela me dá laranja, maxixe, pimenta, jiló, peixe. E outro dia ela me deu um jacaré, um jacarezinho pequeno que ela deram para ela. Então assim, esse mandato, Marlon, foi para mim muito rico, me enriqueceu muito a minha vida. Eu vi cenário, eu vi situação de casa de pessoas que me cortou o coração. Tem uma casa meio que nós estamos construindo agora, de uma senhora que, no dia que eu cheguei lá, por isso que eu falo que tudo é coisa de Deus. Eu vou estender mais um pouquinho para contar. Ela me ligou me pedindo para ir na casa dela para ver a situação. Eu saí do serviço e fui. Eu saí de casa andando no carro até no trevo, sem dar um pingo d'água. Quando eu comecei a subir a ladeira da rádio, começou a água a cair. Chuva. E eu fui subindo ali na rádio, foi aumentando a água. Quando eu cheguei nas casas populares, tá água para tudo quanto é lá. E aqui embaixo, no centro, não caiu uma gota d'água, por incrível que pareça. Por isso que eu digo que isso é coisa de Deus. E quando eu cheguei, mesmo assim, eu fui na casa dela. Quando eu cheguei na casa dessa mulher, bicho, me cortou o coração. Quando eu vi 3 crianças em cima de umas caixotes de tomate e água dentro da casa com quase 60 centímetros de água. Precisava ver, talvez, quando você fala coisa de Deus, né? Você precisava ver aquela situação para... Eu vi isso, cara, e vivenciei isso. A casa dela nós desmanchamos, ainda estamos construindo, porque ela tem dificuldade de conseguir o material. Fizemos uma campanha na rádio, mas não conseguiu os materiais, eu dei uma parte, e está quase pronta. Ela está no aluguel social, mas eu disse para ela que ela não vai demorar, a gente vai entregar. Nós estamos com 3 casas para concluir, para entregar em uma dessas casas dela. Chama Lucinéia, a mulher. E ela teve um câncer. E, bicho, aquilo... E eu construí essa relação com essas pessoas. Os meninos trabalham comigo, vão lá com todo carinho, almoça com ela, e a gente brinca, conversa, tira resenha. E eu, graças a Deus, cara, isso espiritualmente me fez ser mais humano, mais... esse sentimento não tem preço. São as marcas, né, que vão ficando dessa caminhada. Isso o mandato me deu. A gente sabe que Medeiros, o assunto político, o assunto eleição, ele é muito pertinente na nossa cidade, e o medeirense ele respira política. Nós mal terminamos um pleito eleitoral e a gente já vê alguns nomes sendo lançados, algumas pessoas se lançando automaticamente ao processo eleitoral, que ainda vai demorar um pouco para acontecer. Mas é o cenário que nós temos agora, ele é real. Sim. Neste cenário, primeiro, como é que você vê esse cenário? Acontece isso porque nós teremos um Beto fora do cenário político concorrendo diretamente a uma vaga, uma vez que ele não pode a um terceiro mandato, né? Ele já veio para a reeleição. Você acha que é por isso que nós temos os nomes se lançando tão euforicamente, eu diria, né? No momento tão cedo da campanha? Medeiros Neto é uma cidade, como você falou, as pessoas respiram política. Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de política, mas come, respira e gosta da política. Você prova disso quando você entra nos grupos aí que tem dos bairros.
E a ausência de Beto da disputa sempre foi assim. Toda vez que Beto, ele não pode ser candidato, aí se aparecer 5, 6 candidatos. Inclusive você, o seu nome apareceu nesse jogo, é o que eu disse. Alguns lançaram o nome, outros são lançados porque alguém contou, alguém tem esse interesse, ou alguém torce pelo amigo, entendeu? Neste cenário, você é um ator que fomenta também para que isso aconteça? É só um espectador? Não, eu estou vendo como tudo está acontecendo, ou nenhum nem outro, está muito cedo, não vamos falar nada disso porque não é o momento. Marlon, está muito cedo para isso. E assim, isso é bem uma pegadinha danada. E outra coisa, Beto, ele tá, a bola da vez está com ele, né? Ele é o grande líder político aí ainda. Ele não vai poder disputar uma eleição, mas Beto, ele é o grande líder político e provavelmente a próxima disputa que vai acontecer ou na situação vai passar por ele. Você crê então que o candidato, vamos usar essa expressão, mais forte do próximo pleito eleitoral vai ser o que Beto batizar ali, der o tapinha nas costas? Pode não ser o mais forte, mas assim, vai passar por ele. Ele tem um capital político, ele tem um capital eleitoral muito forte, muito grande, então vai passar por ele. Não isso, mas não é que com isso a oposição não vai ter candidato, não. Até porque é preciso que haja. Aí, assim, na eleição qualquer passada... monopólio não é ruim, né? Sim, na eleição passada nós tivemos 3 candidaturas, na oposição nós tivemos 2 candidatos. Então esse é um processo que está longe, mas já é muito ventilado, a sociedade é isso. E quem está na política, Marlon, é assim, você nunca está satisfeito com tudo. Então, as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu sou como disse, eu sou um sobrevivente e que o que tiver na hora eu enfrento. É um player do jogo, né? Tô aí. Se for escalado... Se for escalado, eu tô aí para jogar. Se eu tiver no banco de reserva, eu jogo. Se não tiver, o importante, então, é a imagem, né? É garantir que a imagem chegue lá na hora da escolha, porque como tá cedo ainda, né? Muito cedo. É garantir que a imagem chegue lá em condição para isso, né? Porque assim, o processo político, ele muda, a política ela muda a todo momento, né? Uma folha que cai, ela muda todo o cenário. E esse processo vindouro, eu enfrento e encaro da seguinte forma: eu prefiro deixar as coisas acontecer. Agora, é claro que eu sou, como você falou, eu tô aí no time. Se me der a bola para bater um pênalti, eu vou e bato. Não tem isso não, eu não corro da raia não, meu irmão. Pronto. Desse processo eleitoral, você pode deixar ele mais para frente um pouquinho. Mas a gente sabe que o PED está aí na porta, eleição no próximo domingo. Muita gente sabe o que é o PED, mas muita gente também não sabe o que é o PED. A gente vê aí o PED para lá, PED para cá. Fala um pouquinho. É o processo de eleições diretas, né, que o Partido dos Trabalhadores tem em cadeia nacional. Mas fala um pouquinho para quem está assistindo a gente o que é o PED, né, esse assunto que agora tem movimentado bastante os últimos dias aqui na nossa cidade. Tá pegando fogo. O PED é o que você falou, é o processo de eleição direta, né? É o único partido que tem essa eleição a nível nacional, estadual e municipal, o Partido dos Trabalhadores. Os outros partidos também têm alguns partidos, como o PCdoB, mas os partidos de esquerda. O PSOL, o PCdoB tem essa eleição, mas não a nível nacional direta, como é a do PT. A do PT, né? Onde nós vamos eleger o presidente nacional e o diretório nacional, vamos eleger o presidente estadual, o diretório estadual, e um presidente municipal e um diretório municipal. Imediatamente está pegando fogo. Nós temos 2 chapas, né? Tem a chapa do companheiro Elcio, que é o nosso candidato, que é quem eu apoio, a presidente, Elcio Teixeira, que tem uma trajetória linda no Partido dos Trabalhadores, um dos filiados antigos, já foi candidato a vereador, ficou fora do mandato por causa de 35 votos, e na oposição, que a gente faz oposição, é a candidata Litinha, que é candidata da Vida, ela é mais nova no partido,
e tá todo vapor. Um corre atrás do filiado aqui, pede o voto, ou pede o voto para o outro. Ou a eleição vai acontecer dia domingo, como você falou, no dia 6, de 9 horas até as 17 horas. É um processo eleitoral, então, um processo muito parecido com, uma eleição com o do cargo mesmo de mandato eletivo. Não é uma eleição muito simples, muito fácil. Você vota, dá uns 6 votos. Quem vai votar domingo, ele vai votar 6 vezes. Ele vota primeiro para o presidente nacional, para a chapa nacional. Vai votar para o presidente estadual e para a chapa estadual. Vai votar para o presidente municipal e para a chapa municipal. Por que então, há essa campanha interna, os correligionários, as lideranças estaduais escolhem os seus alguém para apadrinhar, né? Vamos dizer assim. Então, tem também essa ligação direta? Tem. Assim, a eleição, nós falamos aí, a política assim, você vai e volta ao mesmo tempo. A eleição em 28, ela passa pelo PED. Então, assim, é loucura você antecipar as coisas se você ainda não disputou e não ganhou. Essa eleição, por exemplo, a nível nacional, temos vários candidatos a nível nacional, vários candidatos a nível estadual, uns mais fortes, outros mais fracos. Por que essa questão de você votar no presidente? Poderíamos votar só no presidente, né? Mas a gente vota no presidente e vota na chapa. Por quê? Porque a montagem do diretório ela é feita com o resultado proporcionalmente das duas chapas. Por exemplo, se a minha chapa, a chapa que eu apoio, tiver 30%, vai ter 30% do diretório. A outra chapa... É uma junção do resultado. Do resultado. Né? Por que disso? É para que o partido... Nós quebramos o pau, mas depois a gente unifica. Então, essa é a convivência do contraditório dentro do mesmo ideal. Isso. Porque o PT se divide por tendências. Então, essas tendências é que formam esse bloco. Você diverge, mas lá na frente vai ter que convergir de uma forma direta ou indireta. Certo. Bem interessante. Como eu disse, é um processo que muitas pessoas conhecem, outras não, né? E a gente fica muito feliz em saber desse esclarecimento, meu amigo. Realmente a sua vida ela caminhou e caminha por vários pontos da sociedade, do religioso ao político, e eu queria fazer uma ressalva pessoal de que você caminha bem, né, em todos esses pontos. Agradeço. Que você se arrisca, porque realmente a gente pode optar talvez por ficar numa zona de conforto, e quando a gente se arrisca, a gente também tem que estar preparado a entregar o nosso melhor, entender que virá um julgamento, né? E essa é uma ressalva pessoal que eu faço a você, que você caminhou bem por todos esses pontos que a gente conversou. Essa conversa foi super sadia, te agradeço muito por sua participação, mas para a gente finalizar, nós gostaríamos de saber qual é o medo da vida. Hermisvaldo, qual é o medo da vida? O medo da vida o meu maior medo da vida é eu ficar em cima de uma cama doente. Isso eu tenho medo. Do mais, não tenho medo de nada. Sou um cara muito determinado, um pouco aí que eu pude falar, né, da minha vida. E porque é muito ruim. Algumas pessoas têm medo da morte, eu não. Eu tive uma experiência com infarto e passei pela essa experiência. E não foi uma coisa muito simples, foi uma coisa bem gritada, bem forte. Mas eu tenho medo, isso. De ficar na dependência. E eu oro muito a Deus e peço a Deus que, se eu for merecedor dessa graça, né? De quando estiver próximo do fim da vida, da partida, eu não tenho que ficar dando trabalho para as pessoas, né? Eu tô com um tio que está com 109 anos de idade. Ele teve que amputar uma perna, mas ainda é uma pessoa muito forte. Ele conversa, ele come sozinho, ele bebe a pinguinha dele meio-dia, ele bebe a cachaçinha dele à noite.
ele não dá trabalho para ninguém, ele só agora que tá precisando levar ele no banheiro. Então assim, mas nunca ficou em cima da cama, nunca usou um óculos, não toma remédio para dor de cabeça, nada. Pressão. Essa é a sua referência, então, né? É uma das referências. É não precisar ficar na dependência. Então esse é um, se tem uma das coisas que eu tenho medo, é esse. Meu amigo, muito obrigado. Agradeço grandemente. Eu que te agradeço. A sua parceria, a sua vinda, dizer que foi uma satisfação conhecer um pouco mais da sua história. É lógico que tem a história que é aquela história que você não conta com as palavras, né? Que as atitudes é que vão trazendo essa história para que as pessoas conheçam. E essa é a boa parte da sua história que a gente conhece, né? Dos atos, do vereador Hermisvaldo, do vereador do Hermisvaldo, que é muito ligado à Igreja Católica. Então, assim, mas é também muito interessante, foi muito satisfatório conhecer a história do homem Hermisvaldo, né? Como a gente disse no início, do menino da caixinha de sapato, que hoje alcançou a posição que alcançou. Mais uma vez, muito obrigado por essa participação aqui conosco. Começamos com toda certeza nosso projeto, nosso programa com o pé direito. Muito obrigado, meu irmão. Eu que te agradeço mais uma vez, agradeço aí a todos que compõem esse podcast. Medeiros Neto estava precisando disso e espero eu voltar mais vezes, né? Que a gente poder contar mais um pouco, né? Às vezes a gente quanto mais que a gente conta, mais pra que a gente vai concluir, lembrando. Você trouxe aqui 3 brincadeiras, né? Que dizem muito do resultado da sua trajetória. Fala um pouquinho pra gente poder concluir e fechar com chave de ouro. Esse foi em 2003, numa consulta na internet, no Instagram, a nível nacional. E eu fui contemplado aí com o título de político do ano e o do vereador do ano. Ganhei 2 troféus e as placas, né? Graças a Deus. E esse outro aqui é o troféu do projeto, né? Bom de bola, boa na escola, que as meninas do futebol feminino foram vice-campeão do 7º torneio solidário que aconteceu. E aí é isso. Só agradecer. Certinho, meu amigo. Valeu. A você de casa, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar, nossas redes sociais, Pod do Barba, no Instagram, @Pod do Barba, no YouTube, Pod do Barba, e fique ligadinho, porque logo, logo teremos outras entrevistas, muita surpresa para você. Obrigado e até a próxima. Valeu.